A gente pode trabalhar aqui também com includes. Por exemplo, eu vou remover esse conteúdo, tá? E aqui dentro da nossa pasta de views, eu vou criar uma pasta, new folder, chamada includes. Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado mensagem.blade.php. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um H1, essa é uma mensagem, colocar aqui um parágrafo, com um texto qualquer, e aí, se eu quisesse fazer um include dessa view, basta utilizar a diretiva include. Passando aqui dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o local onde está esse include. Então, ele está dentro da pasta includes, ponto, o nome, mensagem. Certo? E vou colocar uma vírgula aqui e vou passar mais um parâmetro, que é uma mensagem dinâmica. Então, por exemplo, eu vou passar um array com um título, tá? O título vai ser a chave, e no valor eu vou colocar assim, ó, mensagem de sucesso. Então, tá aí o nosso include, beleza? Então, para imprimir esse título dinâmico aqui, como é que eu faço? Basta ir no nosso include e no H1 a gente imprimir título. Se a gente atualizar aqui o navegador, olha só, ele imprimiu o nosso texto qualquer e o nosso título dinâmico. Então, é assim que a gente trabalha com os includes, beleza? Além dos includes, nós temos também os components, tá? Aqui dentro de views, vou criar mais uma pasta chamada components. Dentro dessa pasta, vou criar um arquivo chamado sidebar.blade.php. Aqui dentro desse sidebar, eu vou criar uma div. Vou colocar aqui um background, color, black, só para diferenciar, né? E vou colocar um color FFF. Beleza. Vou fechar aqui essa div. E aqui dentro, vou colocar um H1 com o título sidebar. Fechar o H1. E vou colocar um parágrafo vazio. Beleza? Aqui no nosso home blade, nós vamos utilizar esse component, tá? Então, diretiva component. Nós vamos passar o caminho desse component. Está dentro de components. E o nome dele é sidebar. E aqui embaixo, um end component. Então, nós temos aqui o nosso sidebar, beleza? Então, para criar um conteúdo dinâmico para esse component, nós utilizaríamos a diretiva slot. E aqui eu passaria um nome para esse slot. Por exemplo, parágrafo, tá? E aqui embaixo, um end slot. E aqui um conteúdo qualquer, tá? Vou colocar aqui um texto qualquer vindo do slot. Tranquilo. E para renderizar esse conteúdo dinamicamente, em nosso component, né, o nosso sidebar.blade, basta utilizar aqui a nossa tag de impressão, né, chaves, chaves, e colocar o nome do nosso slot, que é parágrafo, tá? Atualizando aqui, texto qualquer vindo do slot, beleza?
Então essa foi a forma simples de explicar como que funciona aqui o include e o component, beleza? Até a próxima!